Olá, bom dia, muito obrigado a vocês que vieram aqui assistir a mais essa sessão da Storytel Academy com um ilustre convidado, um grande executivo internacional, luso, um grande orgulho para a nossa pátria. Mas antes de começar a sessão, deixa aqui eu fazer um pequeno texto de apresentação. A gente vai falar bastante da atuação dele hoje à frente do YouTube, seu percurso profissional com certeza, mas o nosso convidado aí tem algumas características específicas. Ele é um militante, é um ativista de umas causas muito importantes para a nossa sociedade hoje. Então, eu também queria abordar esse tema. E até começo com essa palavra, que eu sempre tento definir cada convidado com uma palavra, e a palavra do Pedro é diverso. Diverso, que acaba por remeter para a diversidade, que pode ser uma palavra da moda, um ideal vazio, ou um modo de ver a vida. Ser diverso significa, entre muitas coisas, escolher um caminho próprio, muitas vezes únicos, quase sempre não linear. Assim é o nosso convidado. Pedro Pina construiu sua carreira e a sua vida um verdadeiro monumento ao que é diverso, ao que é plural. Foi marketeer, cliente, publicitário, gestor de empresas em Portugal e no mundo. Esteve dos vários lados do balcão. Passou por empresas tão famosas e distintas como a Sonai, a Macanérica e o YouTube, onde está hoje como vice-presidente, rede da Europa, Oriente Médio e África. Para além disso, Pedro também destaca pelo orgulho com que defende pautas LGBTQI+, e é uma voz importante a batalhar pela diversidade no mundo corporativo. A conversa de hoje vai ser bastante sobre o YouTube, mas também precisamos falar um pouco sobre o nosso convidado. Sempre que lembro de pessoas como Pedro, lembro de um livro meu, intitulado O Erro da Reta, onde havia um texto que, num trechinho, dizia: não tente assim, amigo, de repente andar em linha reta. A coisa não vai funcionar. Não tente, nem pense que a reta leva ao destino, que a reta é o caminho. A reta só é certa para quem não sai da linha, para quem acredita que a vida é um comboio, desde que tem maquinista, que tem controle, que tem limites, que tem travões, que tem sentido. Pedro, a vida tem sentido? Que texto maravilhoso, obrigado. Não, a vida tem uma direção, mas não tem sentido. Acredito que a vida vai nos acontecendo, e a verdadeira arte de viver é a capacidade de conseguir apanhar os sinais no momento, à medida que a vida vai evoluindo, e ir adaptando. E ir-nos adaptando, colando-nos àquilo que é a nossa essência e aquilo em que nós acreditamos e aquilo que nos dá prazer. E por Seu ponto isso. A, qual foi o seu ponto A? Eu, assim, eu também tenho essa carreira um bocado diversa, né? Então, Uhum, países, inclusive, né? As pessoas uhum. perguntam às vezes, mas quando começou tudo isso? Ou seja, você, quando estava lá na escola, não sei, você pensava que ia ser um executivo internacional? O que você pensava que ia ser? Não, essa é uma pergunta ótima porque a coisa começa exatamente aí. Década de. Early, primeiros anos da década de 80, eu sou filho de dois funcionários de companhias aéreas. E na altura, ser filho de funcionários de companhias aéreas na altura era uma coisa muito especial. Não era qualquer, na altura, viajar de avião, andar de avião era uma coisa especial, nem toda a gente conseguia. E a grande vantagem de ser filho de funcionários de companhias aéreas é que se viajava de graça. E numa altura em que Portugal era um país muito pequenino e muito desligado da Europa e muito desligado do mundo. Tínhamos acabado de sair de uma revolução uh, que pôs o país de pernas para o ar, e estávamos a sair de uma recessão e estávamos a pedir à Europa para nos deixar entrar, enfim, durante este período. Eu tinha a possibilidade de agarrar no avião e ir para fora. For free, porque se fosse eu a pagar, se fossem os salários dos meus pais a pagar, seria impossível, mas como tínhamos essa Você possibilidade. aproveitava essa possibilidade, né? Surfou pelo Exatamente, país. eu usei muito essa possibilidade com os meus pais, primeiro e depois sozinho mais tarde. E essa foi de facto a gênese de tudo, porque foi nessa altura, desde pequenino, que eu percebi que havia um mundo enorme fora de Portugal. Na minha geração, era o único miúdo que não ia para o Algarve fazer férias. E não era porque fosse especial, era porque nós não tínhamos o hábito de ir para o Algarve, mas os meus pais arranjavam sempre a possibilidade de eu ir grátis para um país qualquer e ficar em algum sítio. E em especial no Brasil. O Brasil foi um país que me impactou muito, porque o meu pai era na altura da Varig, Ok. que era a antiga TAM, não é? Por isso a antiga as companhias, a aerolinha
brasileira. E o meu pai, enfim, tinha uma posição razoável na Varig, e então eu ia muito ao Brasil. E na época o Brasil era uma espécie de um Portugal à solta, não é? Era um Portugal livre, era um Portugal cheio de possibilidades, com televisão a cores, que na altura nem havia em Portugal. E isso tudo teve uma influência enorme na minha vida, porque me ensinou um par de coisas. Aliás, muito mais tarde acabei por ir trabalhar durante uns tempos para o Brasil, precisamente por isso. A minha ligação. Aonde você foi? Hã? Onde você trabalhou no Brasil? Eu trabalhei na altura para a PepsiCo e trabalhei para a zona para o departamento de restaurantes da PepsiCo, que tem a Yum, que basicamente é KFC, Pizza Hut e Taco Bell e tal. E nós tínhamos uma operação muito grande em São Paulo. Eu estive lá cerca de 2 anos. E eu quis muito ir para o Brasil porque era uma coisa que já me tinha ficado desde miúdo, a minha ligação ao Brasil, e desde sempre. Enfim, li livros. A minha literatura, como eu comecei como jovem, era brasileira. A música era toda brasileira, que se ouvia lá em casa. Mas o ponto aqui era que eu queria viver fora de Portugal. Eu queria não que houvesse algum problema com Portugal, era só que eu percebi que havia um mundo gigantesco. Você era milênio antes de ser moda. Não, exatamente. E eu sabia que queria ver o que é que andava, o que é que havia lá fora. E eu tinha tido essa experiência desde miúdo. E a coisa começou por aí, na verdade. E depois, enfim, quando eu acabei a faculdade, comecei a trabalhar na Procter & Gamble, na altura, e ao fim de 3 anos de começar, comecei como assistente do assistente de marketing, enfim, basicamente eu tratava dos códigos de barras das embalagens dos orçamentos da marca. Na altura, Clarasil, que era uma marca, enfim, para adolescentes. E passar 3 anos de estar a trabalhar na marca, mandaram para Londres e aí começou a minha carreira outra vez fora de Portugal. Mas era uma coisa que desde o início eu sabia que queria fazer. Você sempre gostou de marketing? Você sempre achou que você ia trabalhar em marketing? Então, eu sou filho da década de 80, não é? Quer dizer, na década de 80 era a época em que a publicidade a publicidade marcava a cultura, não é? Durante muito tempo marcava a cultura. Os verões começavam com as campanhas da Olá em Portugal. As pessoas falavam das campanhas, era uma coisa que as pessoas faziam. Segunda-feira chegava-se de manhã ao escritório, ou as pessoas falavam, vista a última campanha, coisa que não se faz hoje, nunca mais se fez. Quantas vezes eu fui à casa de banho no restaurante e alguém do lado estava comentando um anúncio meu que tinha acabado de vir na televisão? Exatamente. Até que só tinha um canal, né? Então todo mundo assistia tudo ao mesmo tempo, né? É tema da conversa de hoje, curiosamente, mas pronto, segue. Mas completamente, e por isso a publicidade era uma parte, refletia a cultura, mas também marcava a cultura. E marcava a pauta das conversas. E na altura eu estava a ver um Portugal que estava a abrir-se para a Europa, os supermercados estavam a abrir, as grandes superfícies, as embalagens, a SIC tinha começado a emitir sinal, a TVI, era uma altura de grande abertura e era uma altura da celebração o marketing. O tinha acabado de começar também, ou seja, é início dos anos 90, na verdade, né? Exato, portanto, isso é finais, eu sou filho, 80 e 90. Sou filho dos 80 e ia começar a explodir os 90. E foi uma época muito boa nessa altura para a publicidade e o meu ponto de curiosidade sempre foi compreender o processo de tomada de decisões dos consumidores, não dos consumidores, das pessoas. Eu sempre fui muito curioso para saber o que é que está por trás de um processo de tomada de decisão, porque é que as pessoas estão a gostar mais de uma marca ou mais, porque é que reagem àquela publicidade, porque é que me vêm as lágrimas aos olhos quando vejo um anúncio ou quando vejo esta campanha. Para mim era muito importante compreender o impacto que as campanhas tinham em mim, era uma coisa que me surpreendia muito. Eu quando estava a trabalhar nos vários departamentos de marketing onde trabalhei, eu era aquele do departamento de marketing que passava mais tempo com as empresas de research, eu ia para os focus groups e ficar atrás dos espelhos a ver as reações das pessoas e como é que elas falavam, ou das campanhas, ou dos conceitos, ou o que é que seja que estivéssemos a testar, a embalagem. E sempre foi uma curiosidade minha, e por isso é que eu desde miúdo tinha dito que, quando estava na faculdade, disse, eu quero ir para marketing. Na altura, Portugal, e eu estava na altura na Universidade Católica, a coisa para fazer é ir para trabalhar para os grandes bancos, para a grande banca e para as consultoras, e eu era o único que queria trabalhar para marketing. E lembro-me toda a gente olhar para mim como se eu fosse uma ave rara. E eu tive vários professores
da universidade que me vieram falar comigo e dizer, não, isso é um erro, estás a fazer um grande erro. Tu tens que ir para, na altura chamava o BCP, chamava-se o BCP, agora é Milênio. Tens que ir para o BCP, ou tens que ir para a Bolsa, ou tens O que ir para... BES, tem que ser executivo do BES. O BES. O BES é que é o futuro. E lá foi no sofá. E na altura eu lembro-me de achar que, olha, pegando outra vez na história da reta, eu achava que não era para mim. E na altura fiz esse desvio. Na altura a Procter Gamble estava a voltar a Portugal. A Procter tinha deixado Portugal quando foi da Revolução e estava na altura a regressar a Portugal. Por isso estamos a falar de início dos anos 90. E o único lugar que eles tinham para lá era assistente de finanças, não era de marketing. Eu disse, não, mas eu quero entrar para a Procter. A Procter era reconhecidamente uma grande escola de marketing. Eu disse, não, eu quero entrar. E eu vou entrar pelas finanças, não interessa nada, depois lá dentro eu vou-me encontrar. E eu fui às entrevistas com o diretor de finanças, hoje muito meu amigo, na altura era o diretor financeiro da operação em Portugal, e ao fim de 20 minutos ele disse, mas Pedro, tu queres estar aqui por causa do marketing, não queres estar aqui por causa da posição que nós temos aberta. E eu, pois não, bem, não, eu também gosto muito de finanças e tal. Eu disse, não, é muito claro que tu queres marketing. Deixa-me falar na altura falou com a responsável de marketing, e eu fui entrevistado nesse momento para marketing e entrei assim, como assistente de uma pequena marca. No caminho, né? Que bom que encontrou essa pessoa no caminho que teve luz, né? Senão... Completamente. Que seria a sua vida se essa reta não tivesse essa curva, né? Não, exatamente. Há um filme que eu gosto muito chamado Sliding Doors, já há muito tempo, com a Gwyneth Paltrow, que fala exatamente sobre isso. O filme fala sobre... Há momentos na nossa vida em que, se nós olharmos para trás, o que aconteceria naquele momento determinaria um percurso completamente diferente na nossa vida. Esse foi um desses momentos, eu chamo de momentos de Sliding Doors. É esse momento em que, se ele tivesse dito, ok, vamos continuar com a entrevista, eu tinha entrado no Departamento de Finanças, não sei o que é que teria acontecido hoje, mas certamente foi um desses em que a reta deu uma curva. A gente vai dar aqui pulinhos rápidos assim no seu percurso, senão a gente não vai ter tempo de falar do YouTube. Vamos falar só rapidamente. Aí, um belo momento você teve na Sonai, né? Que é um monolito, assim, do ponto de vista de... Como é que foi essa experiência de estar no marco de uma empresa tão grande e, ao mesmo tempo, tão peculiar? Então, foi sensacional. Na altura, eu estava a voltar dos Estados Unidos. Eu tinha voltado dos Estados Unidos para cuidar da minha mãe. Minha mãe estava muito doente. Eu estava na minha carreira a viver nos Estados Unidos quando a minha mãe começou a ficar muito mal e eu decidi que tinha que deixar tudo e vir cuidar dela, e foi isso que eu fiz. Voltei para Portugal. E na altura a internet estava a começar. E a Sonai tinha uma divisão chamada Sonacom. E dentro da Sonacom havia outra divisão da internet, para os ISPs na altura, Internet Service Providers, e havia uma coisa chamada Clix, que era um portal e também um Internet Service Provider, na altura em que se estava a liberalizar o mercado de telecomunicações. E, conversando com a Sonai, eles acharam que era boa ideia eu ir liderar a Clix, que foi uma marca icónica nessa altura, porque foi a marca que democratizou o acesso. Qual era o slogan mesmo? Fazer cliques com os Linux. Isso, fazer cliques com os Linux, exatamente. E foi uma experiência extraordinária, sobretudo porque a Sonai é uma empresa, sendo uma empresa portuguesa, uma empresa portuguesa diferente, tem no seu DNA tem um DNA meritocrático incrível e tem uma escola anglo-saxónica de gerir a companhia. É uma empresa nova, porém meio empreendedora, é estranho isso, né? Em geral as duas coisas não batem certo, né? Mas é uma coisa nova, mas agressiva, né? Mas tem uma disciplina e uma excelência operacional muito parecida com as empresas anglo-saxónicas. E nesse sentido eu senti-me muito em casa. Eu quando regressei a Portugal nesse período, senti que estava em casa, porque senti que a forma de trabalhar, certo ou errado, melhor ou pior, não interessa, mas era uma forma de trabalhar com a qual eu me identificava muito. E a forma de montar equipas, a forma de estabelecer planos, a forma de aprovar projetos, a forma de fazê-los avançar, a forma de tomar decisões sobre os investimentos, é feito com imenso rigor e com um nível de detalhe
que eu aprecio, que eu gosto e que foi extraordinária. E ao mesmo tempo, é uma empresa com coragem, é uma empresa que sempre quebrou barreiras nos mercados onde entrou, e esse era certamente o caso. Nós estávamos a passar pelo processo de liberalização das telecomunicações em Portugal, que foi um processo muito difícil, com imensas forças, enfim, obscuras e outras mais claras, e foi um processo a mim que me deu imenso gosto, e gostei imenso da experiência que tive com eles. E aí, entretanto, você vai para a publicidade. Ou seja, como é que foi? Então, Uma vez alguém disse, não vá, Pedro, não vá por aí. Você está fazendo a tua carreira nacional e está correndo tão bem, por que você vai agora para uma agência? E foi para a Macan. Eu sempre tive, eu contava no departamento, na verdade, quando se está à frente do Clique, está-se à frente de uma grande marca, mais do que de uma grande empresa na altura. E eu sempre fui aquele executivo que era o amigo das agências. Sabes do que eu vou falar? Certamente, Adson, que é as agências, quando vão falar com os clientes, há dois géneros de clientes do outro lado da mesa. Às vezes fazem parte da mesma equipa. Há aqueles que piscam os olhos à agência e que são aqueles que percebem perfeitamente o que é que a agência está a dizer, e há aqueles que são céticos, difíceis. Um frete está ali, na verdade. Acho que estão ali por favor. Nem sabe por que estão ali, né? Exatamente. E eu sempre fui daqueles do outro lado da mesa que pescava o olho da agência, que achava, compreendia e estava mais próximo daquilo que eu gosto mesmo, que é perceber como é que as pessoas compreendem, como é que as pessoas pensam, como é que as emoções funcionam, qual é que é o cardiograma, como é que nós conseguimos afetar o cardiograma dos consumidores. E então achei que fazia todo sentido. A Vera Nobre da Costa, na altura, fez-me um convite. Ela estava à frente de uma Macan que ela estava a tentar reconstruir e convidou-me para ficar no lugar dela. Ela tinha feito, como sabes, uma transição da FCB para Macan. Da Yang. Da Yang, peço desculpa, da Yang. E bom, e aceitei. E lá estive. Você teve quantos anos ali na Macan? Eu acho que foram para aí 5 anos, talvez, terá sido. E como é que foi, assim, quando você mudou do lado do balcão, né, e você descobriu como é que é uma agência por dentro? Ou seja, por mais que você possa imaginar, mas são pessoas, né, são profissionais, é uma indústria com algumas características próprias, né? Algumas qualidades, vários defeitos, mas é uma maneira de estar. Você curtiu essa experiência de estar desse lado aqui do balcão? Houve coisas que eu gostei imenso e coisas que eu não gostei nada. Havia coisas que eu gostei imenso, que foi, curiosamente, a falta de controle sobre o produto, a falta de controle sobre o processo, que é isso que é a parte mais fascinante. A parte mais fascinante é exatamente essa. Aquela sensação de chegar à agência todos os dias e não saber se nós conseguimos crack a campanha ou não, se o briefing está resolvido, se... É o contrário, Pedro. A gente tem certeza que a gente não vai conseguir. Por algum motivo a gente consegue. Ou seja, diferente. Aquela coisa de que às vezes precisas de 2 semanas, ou às vezes precisas de 2 dias, ou às vezes precisas de 2 minutos para resolver a campanha. Aquela ideia de que às vezes andávamos a trabalhar numa campanha durante 3 semanas, que hoje em dia já é um luxo, não é? Mas trabalhar 3 semanas na campanha e não saía nada, e depois era nos 10 minutos antes de sair para o cliente, quando de repente aparece uma ideia que absolutamente é genial ou não. Ou quando... Por isso, a aleatoriedade do processo, eu gostava muito. Enfim, fez-me mais velho, 10 anos no processo, mas eu gostava muito porque estarmos... É quando estás a olhar para o centro da criatividade humana e tu vês todas as sinapses a serem feitas, não é? É aquele momento em que tu percebes a importância aquilo que é chamado planeamento estratégico. Nunca percebi porque é que se chamava planeamento estratégico, mas aquilo que se chama planeamento estratégico que era como nós alimentávamos o departamento criativo com insights para conseguir aparecer com as melhores campanhas. Esse processo era um processo que eu genuinamente adorava muito, muito, muito. O que eu não gostava era a relação volátil com os clientes, no sentido em que esta ideia de que tu vives em permanente paranoia de que vais perder as contas, que vais perder os clientes, e o lado negro que isso traz, que é, tu tens contas para pagar, tens salários, tens famílias dependentes de ti. E às vezes tu estavas dependente de um assistente de marketing ou de um departamento de marketing que acordou para o lado errado e que de repente a relação com a agência era posta em causa. Ou o pior que podia acontecer, havia uma reestruturação do lado do cliente
mudavam os Tá tudo clientes. certo, menos você, né? E essa era basicamente, tu já sabias que tu já tinhas que ir para um concurso rapidamente. E por isso, essa parte era a parte que eu gostava menos, com toda a franqueza, porque, claro que parte do trabalho é manter a relação saudável e evitar que isso aconteça, mas o nível de desgaste que isso traz é muito, muito grande, sobretudo quando o mercado é muito, muito, muito competitivo e quando o mercado está debaixo de pressão, como foram os anos em que eu lá estive. Aí você, eu tenho que acelerar aqui, né? Pulando partes importantes, com certeza, né? Aí você, um belo dia, acorda e está no YouTube, né? Como se fosse um filme americano, né? Você dorme, você acorda, você está no YouTube. Não, porque a passagem pela publicidade foi essencial neste salto. A razão porque eu digo isto é porque dentro da McKenna depois fui para Londres e em Londres eu estava a gerir grandes clientes a nível mundial e na altura a Google estava à procura de pessoas que compreendiam esta coisa de gerir clientes mundiais, porque enfim, gerir clientes locais já é difícil, gerir clientes mundiais é mesmo difícil. E por isso estamos a falar de gerir CMOs globalmente, mais os seus departamentos, mais as regiões, campanhas internacionais, como é que isto se faz. Eu na altura estava a gerir, sei lá, estava a comandar a conta da Coca-Cola e estar a fazer campanhas para o Natal para mais de 100 países, que é uma loucura de tarefa. E na altura a Google estava com essa relação com esses grandes clientes a nível mundial e não compreendia como é que era possível fazer qualquer coisa que fizesse sentido nesse sentido. Não sabia como é que a Google estava a aprender a fazer a gestão global de clientes globais. É uma coisa que a Google não sabia fazer. E por estas e por outras, eu acabei por falar com as pessoas que estavam, e foi através de amigos, inclusivamente, que disseram, olha, as pessoas que estão a montar esta estrutura para gerir clientes globais gostavam de falar contigo para aprender, quer dizer, só para perceber quais é que são as dinâmicas. Na altura a ideia nem sequer era trabalhar para a Google, eles só queriam saber quem é que estava a fazer isto do outro lado e sabia fazer bem. As conversas acabaram por dizer, olha, porque é que não vens cá fazer isto para nós? Na altura eu aceitei, isto foi há 8 anos atrás, e foi isso que eu estive a fazer durante os últimos 7 anos, essencialmente. Foi gerir os clientes globais, os grandes clientes globais da Google, por isso a L'Oréal, a Unilever, a Volkswagen, a LVMH, os grandes clientes. Eu tinha equipas no mundo inteiro a fazer a gestão desses clientes, porque eles queriam que a execução deles no Canadá, no Brasil, na Áustria, na Noruega, na África do Sul e na Malásia fosse a mesma. Isso requer equipas a funcionar todas ao mesmo tempo no mundo inteiro. E é isso que eu estava a fazer até agora. Claro, como parte desse trabalho, eu passei muito tempo com o YouTube, porque o YouTube é uma parte muito significativa do investimento destas grandes marcas. Estas grandes marcas tiveram a fazer essa grande transição para o digital e essa grande transição para o digital depende da presença no YouTube. E, portanto, eu já conheci o YouTube por dentro e, portanto, enfim, apareceu esta oportunidade, Head of YouTube na Europa, no Médio Oriente e na África, e eu decidi aceitar. É um salto significativo, grande, desafiante, mas fantástico. Bom que aceitou, mas então tem uma pergunta já bem básica mesmo. Eu teria dificuldade de responder. Se fosse eu tivesse uma conferência, mas eu não estou usando os sapatos que você está usando, né? O que é o YouTube hoje? Bom, o YouTube hoje é uma plataforma com cerca de 2 bilhões de utilizadores que se encontram na plataforma. Encontram-se os utilizadores que vêm à procura de vídeos para se divertir, para aprender alguma coisa. Não sei se sabes, 70% das pessoas já aprenderam alguma coisa no YouTube, que é extraordinário. Já aconteceu comigo, acontece permanentemente comigo, acontece contigo certamente. A pandemia, então, nossa senhora. Vêm se divertir, vêm ver filmes, vêm aprender, vêm jogar, vêm descobrir a sua própria comunidade, vêm ligar-se com pessoas igual a elas, vêm procurar pessoas diferentes, vêm aprender mundos diferentes. E como digo, são 2 bilhões de pessoas diariamente que se ligam ao YouTube. E são 500 horas de vídeo a serem carregadas para dentro do YouTube todos os minutos. E por um lado, e por outro lado nós temos o grande encontro destes utilizadores com grandes criadores. Gente que decidiu pôr a sua criatividade no mundo e está a utilizar o YouTube como essa plataforma. O YouTube é uma rede social, é uma comunidade, é uma televisão, tem uma comunidade, tudo isso. É uma plataforma em que onde se encontram
estes atores, utilizadores e criadores, e que utilizam as ferramentas que estiverem necessárias para se ligarem. As ferramentas podem ser muito diferentes. Podem ser, acabamos de lançar Shorts, que é uma versão de vídeo muito, muito, muito pequenina, e é a forma de muitos utilizadores e muitos criativos e muitos músicos, por exemplo, e artistas se ligarem aos seus utilizadores. Mas pode ser também long-form content, como nós chamamos, não é? Mas é a forma de eu me encontrar com o mundo. Nós costumamos dizer que a nossa missão é dar a voz a todas as pessoas e mostrar-lhes o mundo. E é isso que nós fazemos com a plataforma YouTube. Você, como teve ali no início da expansão da internet nos anos 90, né? Você lembra que todos os países tiveram as suas versões, Portugal também teve, as TVs que eram personalizadas, né? Era uma ideia assim, brilhante, né? Assim, imagina, toda a gente vai poder publicar um vídeo do casamento para ver na televisão, né? E isso acabou, é o início do YouTube, né? Ou seja, o YouTube acabou por ser dessa maneira, mas tornou-se uma coisa meio única. O YouTube não tem um concorrente direto, assim, do ponto de vista que faz, né? Ou seja, com essa dimensão. Você pode ter o Vimeo, que tem uma especificidade ali para um grupo específico de utilizadores, mas todos os países afora não tem. Como é que vocês lidam com essa coisa única? Até é difícil estar no mercado quando você é o maior player e talvez o único player. Né? Não, é verdade, obrigado por dizeres que é difícil encontrar um paralelo, porque isso é uma coisa que é difícil também explicar muitas vezes a muitos atores que estão no mercado. Nós temos uma plataforma que é ampla o suficiente para poder dar todo o tipo de experiências às pessoas que quiserem ter experiências quando elas têm vídeo como base. E daí nascem coisas como YouTube Music. O YouTube Music, nós temos o maior catálogo de música do mundo sem querer, quando demos por ela. Foi literalmente assim, quando demos por ela, tínhamos o maior catálogo de música na nossa plataforma. E é nessa altura que nós pensamos, ok, então vamos encontrar aqui um canto, que é um canto gigantesco neste momento, e vamos criar o YouTube Music, que vai ser basicamente a maior experiência de música para os utilizadores, mas também para os artistas. Os artistas, neste momento, têm uma grande fonte de rendimento através da sua presença no YouTube. E isso é verdade para a música, é verdade para o gaming, é verdade para os vídeos produzidos por ti e por mim, que nós pomos online, é verdade para os criadores que decidiram fazer disso a sua vida, é verdade para os grandes artistas mundiais que decidem utilizar a plataforma para mostrar o seu trabalho, é verdade para as instituições culturais, é verdade para governos, literalmente. Nós trabalhamos com mais de 80 organizações mundialmente, agora quando foi do Covid, para prestar informação com autoridade sobre o que é que estava a acontecer com o Covid, para acabar com a desinformação à volta da vacina e do Covid. Nós trabalhamos com imensas organizações governamentais para prestar esse serviço. Por isso também serve para isso, também é uma das áreas com que nós trabalhamos. E por isso, se quiseres, por isso é que eu gosto de chamar isto um ponto de encontro onde toda a gente vem para utilizar as suas ferramentas e fazer a sua voz ser ouvida. Se isso depois é comparável ou não com outros players, pode ser. Mas a nossa visão nunca é vamos arranjar aqui um segmento de mercado para competir com aqueles. Nunca é. Nós temos este ponto de encontro onde toda a gente naturalmente vem, e o que nascer daí pode ser que se torne um concorrente, ou um player ou não, concorrente com outros que estejam no mercado. Mas isso não é por design, se tu quiseres. Faz sentido? Faz. Né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveita, está nos 10 minutos finais aqui. Eu tenho ainda muita coisa a perguntar para o Pedro ainda, mas desde que a pergunta seja sucinta e com uma interrogação no final, é só sinalizar que eu posso abrir o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Levanta a mão. Não? Então pense no assunto. Eu continuo aqui com o Pedro. O que é o seu dia a dia? O que é a sua função? O que faz com você exatamente? Se quisermos, enfim, um terço do meu trabalho é cuidar dos produtores de conteúdo para dentro da plataforma, e isso podem ser desde os mais pequenos, desde da miúda lá no seu quarto que está a fazer vídeos sobre make-up
e está a criar o seu YouTube channel, até à relação com os grandes broadcasters e os grandes players mundiais. Por isso, um terço do trabalho que eu faço tem a ver com fazer a gestão da nossa relação com os criadores, com aquelas pessoas que põem conteúdo dentro da plataforma. Sobretudo na zona da Europa, Médio Oriente e África, como é evidente. E aqui, como imaginas, o trabalho não para. Não é? Outro terço do meu trabalho é cuidar da marca e cuidar da marca relativamente aos seus utilizadores. Temos os produtos certos, temos a experiência certa, cada vez que tu agarras no teu telemóvel, cada vez que olhas para a app, tens a certeza, cada vez que a utilizas, cada vez que vais online, que a experiência seja a melhor experiência que tu possas ter para que esses 2 bilhões de utilizadores que nós temos continuem a voltar diariamente, continuem a utilizar permanentemente. E outros terços têm a ver com o papel do YouTube no ecossistema em que vive. Relação com governos, relação com reguladores, relação com políticos e com legisladores, relação com a sociedade civil, organizações não governamentais. Todo este ecossistema tem uma opinião sobre o YouTube, tem qualquer coisa a dizer sobre a forma como nós trabalhamos e nós queremos ouvir e trabalhar com eles para que as nossas políticas estabeleçam claramente que nós somos um bom cidadão no sítio onde nós estamos e que somos bons contribuidores para não só a cultura, mas também para a segurança dos utilizadores em cada mercado. Portanto, um terço com a parte criativa, com os criadores, sejam eles o ABBA, em que nós fizemos um lançamento exclusivo, portanto, pode ser do ABBA até ao pequeno criador, a miúda na escola que está agora a começar a fazer os seus vídeos. Você teve com os ABBA? A impressão minha acabou de dizer que teve com os ABBA. Você teve com os ABBA? Eu vou estar com os ABBA. Não tive vai estar com os ABBA, pior ainda. É um sonho de vida, A reunião já está marcada, aliás. Por isso, a relação com os criativos, com a parte não de criativos, de conteúdo, se quisermos, da plataforma, um terço é a gerir a relação com os utilizadores e garantir que os utilizadores continuem a adorar vir ao YouTube, e outro terço é gerir a relação do YouTube com o seu ecossistema. Governos, legisladores, reguladores, organizações da sociedade civil. Desde que eu comecei a pagar pelo YouTube, é uma coisa que pouca gente não faz no mundo ainda, mas eu recomendo vivamente, não combinei com o Pedro de vender isso. Você tem uma experiência completamente diferente, né? São 2 anos da minha vida que eu nem sei como é que era antes, né? Porque você passa a ter acesso a muita coisa de uma maneira mais linear. E descobri uma coisa que foi a partir do Brasil, por causa da língua, né? Que é o YouTube de adulto. Eu não conhecia. Não tem que dar pornô, não é isso, não. É gente adulta conversando sobre política, sobre filosofia, sobre ciência. É uma série de criadores, como vocês chamam, né? Que, na verdade, até são, em alguns casos, alguns mini canais, né? Tipo o My News, que é uma espécie de televisão de notícia, quase hard news, às vezes. Enfim, tem um estúdio em São Paulo, inclusive, né? Que vocês cedem para alguns criadores fazerem programas, não é isso, né? Exatamente. Essa é uma tendência que vai se expandir pelo mundo. Quando é que eu posso esperar que em Portugal vai ter esse YouTube mais sério e não só, nada contra os meninos YouTubers, mas quando é que a gente vai ter esse YouTube de adulto? Mas esse YouTube já existe, Edson, já existe. O que acontece com a tua experiência de fazeres o YouTube Premium e, portanto, teres a tua parte de pagar é que nós aprendemos com a tua utilização. Claramente a tua utilização vai num determinado sentido. E ao aprendermos com a utilização, estamos a trazer para ti os conteúdos que a ti te interessam. Eu comecei a gostar do algoritmo. Eu, infelizmente, ainda estou a apanhar com Peppa Pig no meio do... Eu estou a tentar ver o último panorama e não consigo porque aparece-me a Peppa Pig ou aparece-me... Porque a minha filha, infelizmente, agarra-me a telefone. Mas claramente a tua utilização está a mandar os sinais certos. Está a mandar os sinais certos e está-te a trazer o conteúdo que tu queres ouvir. E quanto mais tu vês o conteúdo que tu queres ouvir, mais nós estamos a aprender e estamos a trazer mais esse conteúdo. Isso é uma experiência extraordinária. E o que nós dizemos é que o modelo económico do YouTube é ter a certeza que quem está a dar-te essa experiência consegue beneficiar dela de 2 formas, não é? Ou tu pagas com a tua atenção e por isso tu tens o free mode em que nós pomos publicidade, ou pagas com a tua subscrição.
E nessa altura tens a experiência correspondente. E por isso, esse não é um YouTube que temos que trazer para ti em Portugal. Esse YouTube sempre existiu, existe. Vai depender da maneira como tu navegas dentro do YouTube e o que é que nós vamos aprendendo sobre os teus gostos e as tuas tendências. Mas o vosso modelo de negócio, a publicidade é o principal, certo? Publicidade é o principal. Não é a inscrição, ou seja, a inscrição tá ali, né? É um adicional, mas publicidade continua a ser o principal, sim. Quando eu vejo um vídeo de apresentação do YouTube, em geral, eu fico assim, parece um vídeo quase de uma agência de e-mails, às vezes. Ou seja, assim, né? É uma oportunidade publicitária muito grande. Se calhar porque são os vídeos que eu vejo, né? Se calhar para outra indústria vocês mostram uma outra dimensão. A vossa relação com as agências pelo mundo, vocês têm agência ou vocês têm uma house? Temos agência. Nós somos nós somos um dos maiores, uma das maiores marcas que mais gasta no mundo inteiro. Nós fazemos investimento em Facebook, nós fazemos investimento em Instagram, nós fazemos investimento em Twitter, nós fazemos investimento em outdoors e em televisão, e nós fazemos investimento em imprensa. Nós queremos apanhar várias audiências em vários sítios, como toda a gente. E temos investimento no nosso próprio canal. O meu antigo trabalho dentro da Google era gerir os grandes clientes. Adivinha lá qual é que era um dos grandes clientes. E adivinha lá qual era o mais exigentes. A Google, nós tínhamos uma equipa da Google, minha, a gerir a Google. Porque sim, porque nós temos que vender telemóveis, nós temos que vender features de Android, temos que vender novos canais de YouTube, nós tínhamos que comunicar isso para o mercado. E utilizamos para isso Facebook, Instagram, mas também utilizamos YouTube e também utilizamos televisão. Eram muito duras as conversas em que eu me tinha que me sentar com a CMO, que é muito minha amiga da Google, a Lorraine, e ela dizia-me, olha que o Facebook e o Instagram estão-me a oferecer isto e isto e eu não estou a ouvir nada das tuas equipas. Portanto, isto era internamente o que acontecia. E temos absolutamente agência. Parte do grupo da WPP, chama-se Essence. E é uma agência de meios mundial e que presta um serviço extraordinário, para dizer a verdade. Tem aqui uma pergunta de alguém de assistência rápida, que é o Luiz, pergunta, qual é o teu canal de YouTube preferido? É um chamado Intelligence Squared. Eu adoro debates, adoro mesmo debates. E tenho uma inclinação tenho um xodó, como diria o Edson, por política. Intelligence Squared é um dos melhores programas de debate que há. Vou já anotar aqui e vou procurar também assistir. Intelligence Squared. A gente só tem mais 5 minutos, que é uma pena que a gente tem assunto para mais 3 horas, mas eu não posso terminar sem aproveitar esses 5 minutos para perguntar um pouco sobre esse lado da diversidade, tendo visto que vou até cometer aqui uma confidência. Quando eu convidei aqui o Pedro, ele perguntou, fez questão de, não é só homens que eu falava, tem mulheres também, vai ser um painel diverso. Então, vai, Pedro, vai, senão eu não aceito. Né? Porque, ou seja, não é uma coisa só da boca para fora, também acontece nas internas, como diz no Brasil, ou seja, é uma preocupação sua realmente com a diversidade. Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que as empresas e as organizações têm que ser um reflexo dos utilizadores que eles servem, e para ser um reflexo dos utilizadores que eles servem, esses utilizadores têm que estar representados dentro das companhias. Se eu andar pela Rua Augusta fora, eu suspeito que eu não vou ver uma amostra, uma boa amostra dos conselhos de administração em Portugal, e suspeito que não vou ver uma boa amostra das comissões executivas em Portugal. E a diversidade é exatamente isso. Eu costumo dizer que diversidade é um facto, inclusão é uma escolha. A diversidade é um facto, não vale a pena. Basta andar pela Rua Augusta e olhar à nossa volta e saber isto é a diversidade de Portugal. Inclusão é uma decisão, é o que é que eu faço com essa diversidade. E eu acredito que as organizações são melhores, e as empresas são melhores, e as sociedades são melhores se os seus cidadãos olharem para as suas organizações, sejam elas governos, sejam elas empresas, e virem o reflexo de que eles são. E eu acredito nisto fundamentalmente, e percebo que as regras estão viciadas nesse sentido. E eu decidi passar um tempo muito significativo da minha vida a tentar contrariar essas regras. Por isso, acredito, como te disse, acredito genuinamente que, enfim, iniciativas como esta que tu tens
devem fazer um esforço de representação o máximo possível, ou seja, 50%. Idealmente, ouvirias de 50% das mulheres e 50% de homens neste teu evento. Acredito que essa representatividade tem que acontecer, como disse, nas comissões executivas e nos conselhos de administração e através das empresas. E isto é verdade para questões de género, mas é verdade para todo o resto. E é isso que eu faço na Google. Sou responsável, neste momento, lidero o grupo LGBT para toda a Europa, a Médio Oriente e África, para LGBT para a Google, mas também tenho assento no Conselho de Diversidade para a Europa, da Google, e onde nós tomamos decisões claras sobre onde é que nós queremos ir em termos de representação e temos imensos programas através de todas as nossas linhas de negócio, Cloud, Google, YouTube, Android, enfim, por aqui fora. Temos toda a parte de engenharia, toda a parte de marketing, finanças, etc. Temos programas muito, muito, muito dedicados a garantir que a nossa força de trabalho comece a ir na direção da representatividade total, que ainda não lá está, mas está a fazer grandes percursos. Uma parte que eu acho muito importante que nós fazemos é que nós tornamos esse nosso percurso público. Se procurarem hoje Diversity Annual Report da Google, nós publicamos este progresso. E, portanto, é uma coisa que me dá imenso orgulho e que me dá imensas diarreias todos os anos, porque ao tornar público o nosso percurso, nós estamos, no fundo, a sujeitar-nos à crítica pública. Nós temos que publicar o nosso progresso. Temos que tornamos público o progresso que nós fazemos em termos de diversidade, e se o progresso não é positivo, nós temos que o publicar na mesma. Eu acho essa é uma fonte de enorme orgulho que eu tenho no trabalho que temos feito nesta área na Google. Última pergunta, já te libero. Os portugueses, é uma coisa que eu acho encantadora, que acabam ocupando posições muito altas fora, pelo tamanho do país, proporcionalmente. Ou seja, é um país de poucas pessoas. Depois você olha, tem o Guterres lá na ONU, aí tem você aí no Google, como tinha o Durão Barroso na União Europeia, e são muitos exemplos. Em outras empresas, até o final dessa season da academia, eu vou entrevistar o Ricardo Marques, que está lá nos Estados Unidos, do marketing da Embev. Enfim, o português é um pouco também esse ser que consegue lidar bem com essa diversidade cultural, ou seja, antes de qualquer outra coisa, que se consegue se entender com muitos povos e encontrar aqui caminhos. Ou é a impressão minha? Eu acho que os portugueses nesse aspecto, lamento dizer, e não queria acabar nessa nota, mas eu não acho que seja especial dos portugueses. Eu acho que ser de um país pequeno ajuda, porque ser de um país pequeno requer. Eu passei muito tempo, hoje em dia já não tanto, mas eu passei muito tempo a sempre apresentar. Quando eu dizia que era português, as pessoas olhavam para mim e nem percebiam exatamente o que é que isso quer dizer. Hoje já não é assim, mas durante muito tempo era assim. Ser português, durante muito tempo na minha vida, significou que eu tinha que fazer um esforço extra. Fazer um esforço extra de adaptação, porque não havia pré-conceções sobre quem eu era. Se eu fosse um alemão, havia imediatamente pré-conceções sobre o que é que... ou ideias pré-concebidas de como é que eu ia ser. Como era português, ninguém fazia ideia. Ou quando faziam ideia, às vezes não eram as melhores. Isso faz com que nós tenhamos que trabalhar, alguns de nós tenhamos que trabalhar um pouquinho mais. Eu diria que essa é a grande... Mas eu acho que há portugueses muito bem colocados no mundo inteiro, como há italianos, como há gregos, como há eu não acho que seja uma coisa particular de Portugal. Essa é a resposta de todos os portugueses quando faço essa pergunta. Mas deve haver um fundo de verdade, igual. Deve ter um fundo de verdade. Eu vou continuar insistindo a perguntar. Olha, Pedro, eu queria agradecer imenso a sua presença aqui. Deixa eu só ler aqui 2 linhas aqui, que é o final daquele texto lá, mas tem tudo a ver com essa parte de você, ao procurar o diverso, a diversidade, você não está à procura do perfeito, está à procura de incluir aquilo que não está igual, ou seja, né? Então, aquele texto termina com algo assim, tipo, amigos, sejam mais tortos para serem menos mortos. Procurem caminhos torcidos, desconfiem dos certos, fujam dos sem arestas, dos sem espinhos, dos sem espigas, dos sem espetos, dos perfeitinhos. Mas, sobretudo, não andem em linha reta. Então, muito obrigado, Pedro, por você não ter andado em linha reta e continuar não andando. E palmas virtuais. Obrigado por me ter aqui hoje. Obrigado.
E depois eu te mando o link para você. E se vier a Lisboa, a próxima vez, você, como é português, vem sempre. Eu sempre convido as pessoas para almoçar ou jantar. Só um em 7 anos veio. Quem sabe você é o segundo. Por nossa Está combinado. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.